Olá, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre constelações familiares. A minha intenção não é convencer ninguém. A minha intenção é informar e esclarecer tabus, né? Questões que impedem as pessoas de usufruírem dessa ferramenta. Obviamente que, como em qualquer situação da vida, nós vamos utilizar somente aquilo em que a gente acredita. Então, por exemplo, eu tenho uma dor crônica na bacia, mas eu não gosto da medicina convencional, eu vou procurar um médico na linha da medicina chinesa, certo? Se eu tenho muita ansiedade, mas não gosto de remédios alopáticos, eu vou fazer de tudo para me tratar dentro de uma proposta natural, acupuntura, fitoterapia, homeopatia, andar descalça na terra, certo? Então, fique tranquilo que eu não estou aqui para te convencer, só quero te explicar algumas coisas importantes. Então, de tanto ouvirem falar de constelação, eu conheci na internet a Isabela Couto, que é uma menina extremamente estudiosa, capaz, muito inteligente. E por perceber que ela era uma pessoa assim, eu a procurei e fiz uma constelação familiar com ela. Eu achei incrível. Foi até por causa dessa experiência que eu deixei a abordagem da psicologia analítica e fui para a sistêmica. Porque eu comprovei que a vivência da família, a história da família, inclusive de antepassados, nós vivemos a história do nosso clã, dos avós, bisavós, tataravós, certo? Então, quando eu fui fazer a minha constelação, a constelação me mostrou um aspecto da minha história que explicou muito daquilo que inclusive eu achava que era dignidade, força, que era uma fria, sabe? Às vezes você se coloca num patamar de orgulho, num patamar de eu sou, mas é uma ostentação tão boba, porque isso te impede de ser humano, de pisar na bola, de escorregar na maionese, de marcar touca. E não é bom, caramba. A gente precisa ser livre dentro da nossa cabeça, mas quando você introjeta um mandato interno, dê conta, seja a pessoa, isso é uma prisão. E eu despertei para isso. Então a constelação, além de me despertar sobre esse aspecto, eu passei a ganhar mais dinheiro depois. É incrível, né? Pois é. Quando isso aconteceu comigo, eu pensei, vou aprender e vou atuar na constelação familiar. E eu vou lhe dizer, dentro de 100 pessoas atendidas, por exemplo, eu posso dizer que 90 teve um resultado satisfatório. Por um resultado sólido, concreto, visível, plausível, certo? Nos outros casos, existem variáveis que às vezes interferem na leitura de uma constelação. Eu sempre trabalhei individualmente. Às vezes a pessoa está bloqueada e não se manifesta livremente. Às vezes a pessoa racionaliza demais, porque é um trabalho muito intuitivo, tá? A pessoa tem que se soltar. E eu vou dar um exemplo para isso. A ludoterapia é uma versão, é uma área da psicologia infantil. Assim como tem a psicomotricidade, que é uma outra maneira de analisar o comportamento da criança e ajudá-la. Na ludoterapia, a psicóloga coloca brinquedos para a criança livremente e ela escolhe aqueles com os quais quer brincar. E ela observa o comportamento da criança ao brincar. Então ali é possível identificar maus tratos, abuso sexual, medo, bloqueios emocionais, distúrbios alimentares, observando a criança, o modo como ela coloca os brinquedos. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Porque quando a pessoa dispõe os elementos da constelação, que a gente utiliza bonecos, por exemplo, representando mãe, pai, avô, cunhado, quem for relacionado à questão dessa pessoa, nós fazemos uma análise dentro de um mapa que nós temos teórico, certo? Então,
não tem nada a ver com qualquer preconceito, é uma falta mesmo de vivência. E tem a questão, volto a repetir, do profissional. Se o profissional é inexperiente, sensacionalista, narcisista, quer aparecer, quer dar show, é complicado, certo? A constelação, ela é um trabalho de evidência, não é um trabalho de adivinhação, ok? Então, existem profissionais e profissionais. Então, vamos lá. Tabu. Acabei de falar que não é a questão da adivinhação, não é adivinhação, é uma observação. O medo de ser enganado, chegar lá e a constelação ser nada daquilo que eu imaginei. Nesse caso, nós temos duas maneiras de olhar. Deixa eu ver se eu cito os casos, peraí. Primeiro, quando a gente pede uma pessoa para fazer uma disposição dos elementos, no campo morfogenético, que é onde mostra a estrutura dessa família, ela vai seguir a emoção dela. Meu pai, eu não gosto muito dele, eu vou pôr ele afastado, por exemplo, manifesta dessa maneira. Fica muito evidente isso, certo? Então, no intuitivo, a pessoa coloca dessa maneira, mas racionalmente, ela é meu pai, tem que ficar perto de mim. Percebe a diferença? Então, a pessoa às vezes está tão rígida, ela está tão autovigilante que ela não consegue se soltar. Pode ser um excesso de rigidez e um medo de ver a realidade, de ver a verdade também. Outra situação que pode ocorrer é que no dia do atendimento o constelador não esteja bem. O constelador não captou bem. E pode ser as duas coisas juntas. Por isso, há uma confusão. E pode ser uma terceira coisa que é: o que apareceu não me agrada. Porque eu não sou vítima. Nessa constelação eu sou o algoz. Eu vou dar um exemplo. Já falei sobre esse exemplo em outra situação. Uma mulher me procurou para saber por que os filhos adultos, quase 40 anos de idade, não deram certo na vida, não ganhavam dinheiro e viviam às custas dela. Era uma mulher de um alto nível profissional, ganhava muito bem. Ela colocou a constelação de tal modo que evidenciou o seguinte, e foi duro falar isso com ela, porque ia mexer com o ego dela, mas eu precisei falar. Ela se colocou bloqueando os filhos, simplesmente. Imagina você caminhando numa calçada e uma pessoa vem de lá e para na sua frente. Você tenta sair, ela vai para a sua frente. Você vai para o outro lado, ela entra na sua frente. A mãe deles atuou dessa maneira. E se a gente não autoriza a pessoa a ser quem é, a cultivar o próprio talento, a buscar o próprio destino com as próprias habilidades, ok, vou ficar aqui e você paga meu celular. Vou ficar aqui porque se você escolhe para mim qual a profissão que eu vou ter, qual mulher que eu vou ter, não tenho certeza, estou com medo da vida, estou com medo do mundo, porque eu não tive experiências de crescimento, de enfrentamento, de desafios para provar minha capacidade, para provar meu talento de superar. Então, eu cresço um menino grande, não me torno um adulto, porque eu não aprendi a vencer desafios, porque minha mãe resolvia tudo, minha mãe escolhia tudo, minha mãe me protegia, me punha uma cúpula de vidro em torno de mim. Acabou. Possivelmente vai ser bem difícil desses meninos se ajudarem, porque desses meninos não, desses homens, porque foram estragados pela mãe. Na intenção de amar e proteger, ela exagerou e podou essas pessoas, aleijou essas pessoas. Percebe? Então, às vezes a constelação ocorre esses três problemas. E aí, muitas vezes a gente tem uma ideia de constelação diferente por causa disso. E tem uma quarta situação que é o constelador show, né? Que quer aparecer, principalmente nas constelações em grupo, em que o constelador se vê numa sinuca de bico, não percebe, não entende, precisa de tempo e acaba criando alguma retórica, alguma narrativa, aliás, para explicar o que ele está vendo, para sair da fria. Então não é um bom profissional.
Medo de ser enganado, né, por causa de uma leitura assim, receio de não gostar da resposta, acabei de falar, medo de se expor. Quando eu me consultei com a Isabela, ela é psicanalista também, eu fiz particular presencial. E ela falou, por que você não quis fazer em grupo? Aí eu falei, porque eu não gosto de me expor. E ela disse, porque você gosta de ficar no controle, certo? Ela é muito objetiva, ela é uma pessoa muito analítica. E ela disse, você quer estar no poder, no controle, né, Morgana? Você não quer perder o controle. E isso evidenciou uma característica na época, talvez até ainda tenho, né? Que eu preciso estar atenta a tudo. Eu não bebo, por exemplo, porque eu não gosto de perder o meu controle de mim mesma. Mas aí eu tenho explicações, já vivi coisas lá atrás em que eu estava vulnerável e não fui protegida pelas pessoas devidas. Então eu aprendi que eu precisava estar no controle para me proteger. Percebe que tudo tem explicação? Percebe? Então não vamos debochar das pessoas ou julgá-las, porque todo mundo tem uma razão de ser, certo? E o medo de se iludir. Medo de se iludir. Gente, quando a coisa é enganosa, a gente não se ilude não. Porque não é plausível, não é baseada em fatos. Não há necessidade desse medo. A realidade é crua, ela grita na nossa cara. A gente não é enganado, a gente se deixa enganar. Você concorda? Então, essa é a base explicativa a respeito dos riscos, dos medos principais que uma pessoa possa ter da constelação, e você percebeu que existem diversas maneiras de olhar para isso. E isso, de modo algum, desqualifica a modalidade. A questão é sempre a qualidade do profissional que aplica e o quanto a pessoa está aberta ao que ela puder ver. Certo? Então é isso aí, vamos em frente.